Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Fagner Sandes, vou me apresentar brevemente para quem ainda não me conhece. Eu sou presidente, ou melhor, estou presidente da Comissão de Direito Constitucional e Estudos Comparados da Associação Brasileira de Advogados Regional Rio de Janeiro. E aqui eu já aproveito a oportunidade para agradecer a confiança da nossa diretoria regional, Dr. Marcos Criciúma e doutora Cristina. É um prazer enorme estar presidindo essa comissão e eu espero, com essa Comissão de Direito Constitucional e Estudos Comparados, auxiliar todos vocês no que diz respeito ao conhecimento do direito constitucional. Esse é exatamente o meu objetivo. E não só meu, mas como de todos os membros da Comissão de Direito Constitucional e Estudos Comparados. Vocês devem ter percebido que nós estamos colocando gradativamente muitas informações relacionadas ao próprio direito constitucional. Estamos colocando, na verdade, começamos com os dispositivos constitucionais propriamente dito, ou seja, a Constituição, letra por letra, artigo por artigo. Todos os artigos do texto constitucional nós vamos colocar gradativamente, que é o projeto que nós chamamos de Conhecendo a Constituição. Então já colocamos o artigo 1º, o artigo 2º, o artigo 3º e agora estamos no artigo 5º, que é um artigo longo, tem 78 incisos e mais 4 parágrafos. E assim vamos continuar sucessivamente, ok? Também estamos colocando as súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal, que é importante também que vocês tenham conhecimento não só do texto constitucional propriamente dito, mas também das súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. E, óbvio, paralelamente, nós vamos trazer outros temas que são de importância, são de relevância para o nosso dia a dia, para o nosso sistema jurídico e judicial. E hoje a minha proposta é ser bem objetivo, sem muitas classificações, sem técnica, sem muita técnica. Não, claro, vou abandonar a técnica de forma absoluta, mas vou usar o menos possível de técnica no que diz respeito às diversas classificações que nós temos no controle de constitucionalidade. Então, por quê? Qual é o meu objetivo aqui? Que através dessa live, que eu pretendo que seja rápida, tá? Não vou tomar muito seu tempo, eu só quero passar algumas definições fundamentais aqui sobre o controle de constitucionalidade. Então, o meu objetivo é que você consiga entender essas questões fundamentais e assimilar. Por quê? Hoje é uma premissa. A premissa do entendimento dessas questões básicas do controle de constitucionalidade para que nas próximas lives, que certamente nós iremos fazer, você possa se aprofundar mais no tema. Porque, meus amigos, o controle de constitucionalidade faz parte do nosso dia a dia. Ontem mesmo, o Supremo decidiu, por maioria, sobre a não manutenção da decisão liminar concedida pelo ministro Ricardo Lewandowski na ação direta de inconstitucionalidade 6363. O que essa ação direta de inconstitucionalidade efetivamente ela trata? Da inconstitucionalidade da possibilidade de redução de jornada e de salário ou de suspensão contratual sem a intervenção sindical. Então vejam, tudo envolve, nós não temos alternativa, tudo envolve a percepção do respeito ao texto constitucional. Por isso que a gente precisa pelo menos entender as questões básicas de controle de constitucionalidade. E eu já começo dizendo o seguinte: nós sabemos que existem várias leis no nosso país. Como eu disse, eu vou ser bem simples, tá? Eu vou ser bem básico nas informações que eu quero que você entenda. Então vamos lá. Nós temos várias leis no país. Nós temos leis ordinárias, nós temos leis complementares. No futuro nós vamos saber a distinção entre elas. Faço questão de ministrar uma live somente acerca de processo legislativo. Então, por exemplo, vamos imaginar que entrou em vigor uma lei ordinária. Essa lei, quando ela entra em vigor,
ela tem todo um processo, tá, para entrar em vigor, chamado Processo Legislativo Constitucional, que você pode ler a partir do artigo 59 da Constituição Federal. É importante que você leia. Então entrou em vigor essa lei ordinária. Uma lei ordinária tratando sobre alguma questão relacionada a contratos. Essa lei, quando ela entra em vigor, ela entra com um princípio. Qual é o princípio? É o princípio da presunção de constitucionalidade das leis. Com outras palavras, toda vez que uma lei entra em vigor, nós vamos presumir que ela está atendendo a tudo que a Constituição determina. Que não há nenhuma violação, pelo menos nesse primeiro momento, à Constituição Federal. Deu para entender? O princípio da presunção, anote aí se você quiser, o princípio da presunção de constitucionalidade das leis é uma regra aplicável às leis. Quando as leis entram em vigor, elas são presumidamente constitucionais. O que significa isso? Que elas, nesse primeiro momento, ok? Fazendo uma análise rápida, elas não estão violando a Constituição Federal. É importante que se saiba isso. Princípio da presunção da constitucionalidade das leis. Só que essa é uma presunção não absoluta, é uma presunção relativa. E o que significa dizer que é uma presunção relativa? Que essa presunção pode ser afastada por uma decisão em sentido contrário. Fagner, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que pode, por exemplo, é um exemplo, o Supremo Tribunal Federal declarar uma lei inconstitucional, muito embora ela tenha entrado em vigor dotada de presunção de constitucionalidade. E são várias leis que o Supremo declara inconstitucional. É claro, regra geral também, o Supremo vai tentar, de todas as maneiras, evitar a declaração de inconstitucionalidade. E existem várias técnicas decisórias para isso, para prestigiar exatamente a atividade do Poder Legislativo, considerando toda a nossa sistemática de democracia, ok? Mas tem situações em que o Supremo não consegue salvar a lei, porque ela é flagrantemente, notadamente inconstitucional. Então veja, cuidado para você não confundir os conceitos. Quando uma lei entra em vigor, ela entra presumidamente constitucional. Mas essa é uma presunção relativa. Ou seja, vamos entender num primeiro momento que essa lei está atendendo às determinações constitucionais, ok? Mas pode ser que ela venha a ser impugnada perante a autoridade judicial competente. E aí essa autoridade judicial competente pode afastar essa presunção de constitucionalidade, que é relativa, diga-se de passagem, e dizer, em último caso, se não puder salvar a norma de alguma maneira, dizer que aquela lei realmente é inconstitucional. E aí mais à frente, numa outra live, nós falaremos sobre ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade. Hoje é só a parte introdutória, para você começar a se situar, começar a tomar gosto por esse tema, que é o controle de constitucionalidade, que é um tema que me deixa entusiasmado ao falar. Eu estudo muito o controle de constitucionalidade, as decisões do Supremo Tribunal Federal. Então é sempre bom estar atento a esses temas que envolvem, portanto, o nosso tema principal hoje, que é o controle de constitucionalidade. Doutora Rafaela, que prazer tê-la aqui. Doutor Márcio também, Sérgio, bacana. Mais outras pessoas entraram, não consegui ver, né, que eu estava no meio do raciocínio. Perdoe-me, sintam todos abraçados, seguem os meus agradecimentos pela presença. Se quiserem compartilhar com os seus amigos e enviar para que eles possam se fazer presentes, vai ser um prazer, ok? E a live vai ficar salva por 24 horas. Vou tentar também disponibilizar no meu YouTube, né, se o Instagram assim me permitir. Realmente, doutora Rafaela, é um tema relevante e um tema que muito me agrada. Então veja, eu vou para a segunda parte agora, tá? Eu separei 5 tópicos aqui para falar com vocês. O primeiro foi esse, que a regra é a aplicação do princípio da presunção de constitucionalidade, que eu já expliquei como funciona nesse primeiro momento, ok? Agora, o segundo tópico de hoje. Quais são os fundamentos do controle de constitucionalidade? Vejam,
é enraizado já em doutrina e jurisprudência que o fundamento principal, o fundamento maior do controle de constitucionalidade é a supremacia da Constituição Federal, que vem lá de Hans Kelsen, onde ele criou a teoria do escalonamento das normas jurídicas, ou também denominada de teoria piramidal. E lá no topo da pirâmide está a Constituição Federal. E tudo que abaixo está da Constituição é conhecido como norma infraconstitucional. Léo, Bruna, obrigado pela presença de vocês. Chame os seus amigos, compartilhem para que mais pessoas possam participar da nossa live, que está maravilhosa. Eu, particularmente, já estou adorando aqui, né? Boa tarde, querido. Boa tarde. É muito bom tê-los aqui. Então, vamos lá. Então, o fundamento maior é a supremacia do texto constitucional. O texto constitucional ele é supremo, ele tem hegemonia, ele está acima de tudo e de todos. Todos devemos obediência ao texto constitucional. Fagner, o presidente da República? Sim. O Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado Federal? Sim. Lembrando que o Congresso nada mais é do que a Câmara e o Senado. E o Poder Judiciário também deve obediência ao texto constitucional? Claro, sem dúvida nenhuma. E a propósito, diz a Constituição no artigo 102 que o guardião da Constituição Federal é o Supremo Tribunal Federal. Depois, numa outra oportunidade, nós poderemos até falar de federação. Se vocês quiserem, lá no meu YouTube tem uma aula só sobre federação que eu acho que vale a pena vocês assistirem, para entender exatamente qual é a natureza do Supremo dentro, né, de um sistema constitucional que tem aí como federação, né, que é uma forma de Estado composto, o núcleo essencial de todo esse movimento que nós temos dentro de uma cooperação federativa. Vale a pena você conhecer um pouco, né, as particularidades do que é exatamente o modelo federativo de Estado. Mas vejam, fechando esse parênteses, então estou dizendo que o fundamento principal mor é a supremacia da Constituição. Mas há quem diga em doutrina, e aí eu me filio a esse pensamento, que nós não podemos falar de supremacia constitucional sem entender a rigidez constitucional. A nossa Constituição, ela é classificada, ela é entendida como uma Constituição rígida. O que você quer dizer com isso, Fagner? Constituição rígida? Eu quero dizer que a nossa Constituição, para ela ser mudada, o seu texto ser alterado, colocar alguma coisa, alterar alguma coisa ou revogar alguma coisa, não é simples, não é fácil. Existem várias limitações, depois nós vamos falar sobre isso, limitações formais, limitações materiais, limitações circunstanciais, limitações temporais. Se você quiser ler o artigo 60 da Constituição Federal. Mas a nossa Constituição, no que diz respeito exatamente à a possibilidade de mudança ou não do que formalmente escrito está no texto constitucional, ela é classificada como rígida, ela é chamada de rígida. Alguns até chamam de super rígida, mas majoritariamente nós entendemos ser a Constituição brasileira rígida no que diz respeito à sua mutabilidade, a possibilidade de mudança formal do que no seu texto consta. E o que significa isso? Que para haver alteração formal da Constituição Federal, a Constituição, ela exige um processo legislativo mais dificultoso, solene e com certas regras que, na verdade, geram muitas limitações para a sua alteração. E aí, a esse procedimento, a esse processo legislativo de alteração, a Constituição reservou lá o artigo 60 e seus parágrafos, e ela dá o nome de emenda constitucional. Então, para que a Constituição seja alterada formalmente, há necessidade de proposta de emenda constitucional, uma tramitação regular, e aí sim a sua promulgação por ambas as casas do Congresso, com seu respectivo número de ordem, e aí ela muda a Constituição Federal. Então, vejam, esses são os dois pontos fundamentais para entender os fundamentos do controle de constitucionalidade. A rigidez constitucional que leva à supremacia do texto constitucional. Logo, eu posso dizer para você que não é possível a Constituição ser alterada por uma lei ordinária, por uma lei complementar. A Constituição exige, para a sua alteração, esse processo legislativo dificultoso e solene denominado o quê?
proposta de emenda constitucional, que regularmente tramitada, e sim nós vamos ter uma emenda constitucional que vai alterar, portanto, o texto da Constituição. Ok? Eu volto a dizer, eu estou aqui em situações básicas, estou tentando ser o mais didático possível, não estou entrando em técnicas. Claro que aqui eu poderia esmiuçar, falar de poder constituinte originário, poder constituinte derivado reformador, e aí poder constituinte difuso, a mutação constitucional, mas não quero falar sobre isso hoje. Eu quero só que você entenda, como eu já expliquei no começo, o princípio da presunção de constitucionalidade das leis, os fundamentos do controle de constitucionalidade, e aqui nós baseamos os fundamentos em 2 pontos principais. A supremacia da Constituição, a hegemonia da Constituição, que na verdade está baseada na rigidez constitucional. Ok? São os fundamentos do controle de constitucionalidade. E como diz o ministro Luiz Roberto Barroso, e ele assim já o dizia, antes mesmo de ser ministro do Supremo Tribunal Federal, a época em que ainda advogava, o ministro Luiz Roberto Barroso já dizia que o controle de constitucionalidade é o mecanismo pelo qual se estabelece um regramento visando a imunização do texto constitucional. Eu gosto muito dessa fala do ministro, que realmente a Constituição ela tem que ficar imune. Ela como norma ápice, como norma maior, como norma suprema, que tem hegemonia sobre tudo e sobre todos, ela tem que ficar imune a qualquer tipo de ataque. Independentemente da circunstância, da época, não importa. Ela tem que manter, portanto, tem que ser mantida a sua integridade. Muito bem. Visto isso, eu vou no meu terceiro tópico de hoje, dos 5 que eu separei para falar com vocês nessa aula introdutória de controle de constitucionalidade, aqui pela nossa Comissão de Direito Constitucional e Estudos Comparados da Associação Brasileira de Advogados. O Lucas está aqui presente, faz parte da comissão. Também, Lucas, querido, prazer ter você aqui. Bruna vai fazer parte da comissão. Doutora Tatiane também, a Tatiane Falcão, quero que você faça parte da nossa Comissão de Direito Constitucional. Léo também. Quanto mais pessoas nós tivermos para divulgar o texto constitucional, é melhor para a sociedade brasileira. Esse é o nosso intuito. Então vamos lá. O terceiro tópico. Diante de tudo que acabamos de falar, não é difícil conceituar controle de constitucionalidade. Concorda comigo? Concordo. Então vamos conceituar controle de constitucionalidade? Lembro sempre, aqui eu estou de uma forma muito básica. Controle de constitucionalidade, então, significa a verificação da compatibilidade das normas infraconstitucionais primárias com a Constituição Federal. Fagner, mas você falou algo que você antes não tinha feito menção. Normas primárias. O que são normas primárias? Bom, em doutrina, nós denominamos normas primárias aquelas normas que estão lá no artigo 59 da Constituição Federal. Emendas constitucionais, leis ordinárias, leis complementares, medidas provisórias, resoluções, decretos legislativos, não são decretos-leis, decretos legislativos, ok? Leis delegadas. As normas do artigo 59 são normas primárias, que encontram o seu fundamento de validade, portanto, na Constituição Federal. Olha que coisa interessante. Se nós estamos a afirmar que o conceito de controle de constitucionalidade é a verificação de compatibilidade, essa verificação é no plano vertical, ok? É no plano vertical, não no plano horizontal, é no plano vertical. Porque lembra, teoria piramidal ou do escalonamento das normas jurídicas do Kelsen, a Constituição está aqui no ápice e tudo que está abaixo dela é infraconstitucional. Então essas normas primárias lá do artigo 59 da Constituição, depois você pega, ainda que curiosamente dê uma lida no artigo 59, que você vai ver, ó, o texto é muito claro quando ele diz: o processo legislativo das normas compreende. Aí nós temos lá as normas jurídicas, ok? Então todas essas normas estão encontrando o fundamento de validade onde? Na Constituição. Então uma emenda, quando ela viola a Constituição, ela é inconstitucional. Perceba isso. Uma lei ordinária, quando ela viola a Constituição, ela é inconstitucional. Uma lei complementar, quando ela viola a Constituição, ela é inconstitucional.
e assim por diante. Vejam, olha, a análise ela é vertical, não é horizontal. Isso é importante. Então, conceituando, mais uma vez, o controle de constitucionalidade nada mais é do que a verificação vertical de compatibilidade das normas primárias infraconstitucionais, repito, com a Constituição. Então tem que haver, nessa verificação, eu vou confrontar uma norma, uma lei ordinária com a Constituição Federal. Se estiver tudo ok, essa norma, então, ela é constitucional. Agora, se não estiver tudo ok, por algum aspecto, e nós vamos falar daqui a pouco sobre questões materiais e formais, aí essa norma ela é o quê? Inconstitucional. Se não for possível salvar de alguma maneira através de técnicas de decisão, aí será declarada a sua inconstitucionalidade e ela, regra geral, é retirada do ordenamento jurídico desde o seu nascedouro, regra geral, salvo algumas hipóteses em que se aplica modulação de efeitos, no que diz respeito, então, à eficácia temporal da decisão. Mas sobre isso nós falaremos em outra oportunidade. Hoje eu quero que você compreenda esses 5 pontos fundamentais que eu trouxe sobre introdução acerca do controle de constitucionalidade. Então, perceberam isso? Esse conceito? Então, essa dinâmica eu vou verificar se essas normas infraconstitucionais elas estão compatíveis com a Constituição Federal. Isso é verificação de compatibilidade no plano vertical. Agora, já entrando no meu quarto tópico, como eu disse, eu não quero me alongar muito, né? Não quero fazer uma live de 1 hora, 30, 40 minutos no máximo. Existem inúmeras classificações com relação às inconstitucionalidades. Eu trouxe alguns aspectos aqui, não vou entrar na classificação, não vou detalhar os aspectos das classificações, não me interessa isso agora. Isso nós vamos falar num curso mais à frente, de forma mais aprofundada, numa aula, numa live mais à frente, de forma mais aprofundada. Nesse momento eu só quero que você perceba alguns pontos que são essenciais. Por exemplo, existe a possibilidade, se nós estamos falando de verificação de compatibilidade das normas primárias infraconstitucionais, aquelas do artigo 59, tá? E outros também, ainda previstos na Constituição Federal, que não estejam no artigo 59, como, por exemplo, a doutrina entende que os decretos autônomos do presidente da República, inclusive o Supremo, também assim reconhece, pode ser objeto de controle de constitucionalidade porque eles encontram o seu fundamento na própria Constituição, claro, guardadas algumas devidas proporções aí com relação às exceções. Então, preste atenção. Se nós estamos verificando a compatibilidade, eu tenho que entender que existem situações em que estaremos diante de inconstitucionalidade material, ou formal, ou por ação, ou por omissão. Só vou trazer essas 4 para a gente conversar hoje. Só aqui já tem muita coisa para falarmos. Ok? Vou repetir. Na verificação da compatibilidade das normas infraconstitucionais para com a Constituição Federal, ok? Plano vertical, lembrando, podem surgir inconstitucionalidades de caráter material, de natureza formal, por ação ou até mesmo por omissão. Eu vou começar com as inconstitucionalidades materiais, ou melhor, com a inconstitucionalidade material, definindo, né? E formal, ok? Mas antes de continuar, eu quero que vocês me deem um feedback. Tá tudo bem? Vocês estão entendendo? Alguma dúvida até aqui? Entrou também a Franciele Borba, bacana. Muito obrigado aí pela presença. Queridos, fiquem à vontade para perguntar, para indagar. Tá? O que vocês quiserem considerar, fiquem à vontade. Só preciso que vocês me deem um feedback para saber se está tudo bem, se querem sanar alguma dúvida, senão eu vou prosseguir firme e forte aqui nas nossas considerações. Por hora está tudo bem? Se sim, coloquem aí os seus coraçõezinhos, por gentileza, né? Isso, o joinha, tá ótimo. Obrigado, Sérgio, obrigado, Bruna, obrigado, Tati, maravilha, que bom. Vamos lá, então. Sobre os aspectos, então, da... Márcio, obrigado, querido. O que é uma inconstitucionalidade material? Gente, essa é fácil de entender. A inconstitucionalidade material ocorre quando eu tenho uma norma infraconstitucional que, materialmente, a matéria que ela trata viola a Constituição Federal. Vou dar um exemplo bem fácil, bem simples, de assimilação muito rápida. Nós sabemos que a Constituição brasileira, ela veda a pena de morte
salvo em caso de guerra declarada nos termos do artigo 84, inciso 19, ou seja, declaração pelo presidente da República, tem toda uma operacionalização para isso e, obviamente, exigências constitucionais. Então veja, qual é a regra? Em época de normalidade, nós não podemos ter pena de morte. Por pior que seja o crime que alguém venha cometer. Latrocínio, estupro, tráfico, não importa. Aquela pessoa não pode sofrer pena de morte. Tá claro isso? Agora, em tempo de guerra, tem as exceções. Tudo bem? Aliás, em tempo de guerra há essa exceção. Agora imagine o seguinte, o legislador, ele resolve ser mais draconiano com aqueles que cometem o crime de tráfico. E aí ele resolve, portanto, por iniciativa de um deputado federal, uma lei ordinária, começa com trâmite lá na Câmara dos Deputados, segue todo o processo legislativo, é promulgada pelo presidente da República, publica-se e entra em vigor uma lei que diz o seguinte, olha, se a pessoa cometer o crime de tráfico ilícito de entorpecentes em formação de quadrilha, ela vai ser submetida à pena de morte. Você fala, Fagner, mas isso é um absurdo, como é que uma lei dessa entra em vigor? E olha, lembra, qual foi o primeiro tópico que eu abordei aqui? Essa lei, ela entra em vigor com a presunção de constitucionalidade. Gente, é claro que isso é um absurdo. Espero que isso não aconteça. Mas se acontecer, a regra é essa. Ela entra com a presunção de constitucionalidade. Discute se é possível ou não trancamento de pauta de processo legislativo de lei ordinária via mandado de segurança, de emenda sim, né? E discute. Eu entenderia que nesse caso sim seria possível, tá? Mas enfim, vamos imaginar que essa lei entra em vigor. Você concorda comigo que ela é inconstitucional? Eu olho para a Constituição Federal, vejo que a Constituição fala que não é possível a pena de morte se não for em caso de guerra declarada. Então essa lei seria o quê? Inconstitucional, notoriamente, chapadamente, flagrantemente inconstitucional, no que diz respeito ao aspecto da matéria. Materialmente falando, ela é inconstitucional. Deu para entender? A matéria tratada ali viola o texto constitucional. Por isso, inconstitucionalidade material, também chamada de monoestática. Tudo bem? Existem vários outros exemplos. Por exemplo, uma lei complementar que venha a estabelecer um adicional de hora extra inferior a 50%, como define a Constituição Federal, também inconstitucionalidade material, dentre outras. Estamos aqui só exemplificando para você poder assimilar esse conteúdo. Agora, e a inconstitucionalidade formal? Aí aqui tem algumas subclassificações. Eu vou dar um exemplo, não vou ficar falando de subclassificação, né, para você não se perder dentro dessas concepções iniciais. Mas existe a inconstitucionalidade formal propriamente dita, a inconstitucionalidade formal por usurpação, a inconstitucionalidade por vício aí relacionado à competência, enfim, existem várias classificações. Então preste atenção. A Constituição Federal, ela diz claramente que uma lei complementar, ela, para ser aprovada, precisa do quórum de maioria absoluta dos membros da casa respectiva que aquele projeto de lei complementar esteja em votação. Tem que ter maioria absoluta, não tem jeito. Vamos imaginar, só exemplo, tá? Se a Câmara dos Deputados tivesse 100 deputados, qual é a maioria absoluta? 51, que a maioria absoluta é metade mais um. Se o número não for inteiro, eu vou para o primeiro número inteiro acima daquela divisão. Ok? Então, se eu estivesse ali 45,5, maioria absoluta seria o quê? 45. Tudo bem? Mas o nosso exemplo aqui é bem prático. Se são 100 deputados, dividido por 2, 50. A maioria absoluta é 51. Então, eu não posso ter uma lei complementar aprovada com 50, 49, 30, 20. Tem que ser maioria absoluta, 51. Se a lei complementar ela não for aprovada com esse quórum que a Constituição estabelece, lá no artigo 69, de maioria absoluta, efetivamente, o que nós temos? Uma inconstitucionalidade formal. Aqui seria a inconstitucionalidade formal propriamente dita, ok? E não uma questão de usurpação ou de incompetência, porque também tem por questão de incompetência. A matéria que seria, por exemplo, de competência da União, o Estado vai lá e legisla.
a inconstitucionalidade formal também, ou quando a iniciativa do presidente, que aí é o vício subjetivo, né, ou por usurpação de função, ou de iniciativa legislativa, caberia ao presidente da República dispor, por exemplo, sobre a modificação de efetivo das Forças Armadas e a um deputado federal apresenta o projeto de lei. Ou, por exemplo, o artigo 93 da Constituição, que diz que cabe ao Supremo Tribunal Federal apresentar projeto de lei complementar no que diz respeito ao Estatuto da Magistratura. Não pode o senador apresentar ao presidente da República, haveria também inconstitucionalidade formal. Então, a inconstitucionalidade formal tem várias subclassificações. Eu estou aqui exemplificando só para você ter um contexto geral. Como eu disse, não vou tecer esses comentários mais técnicos de desmembramento. Então, nesses casos que nós citamos, nós temos inconstitucionalidades formais. E isso significa, então, meus caros, que o texto daquela norma, embora materialmente possa ser constitucional, mas se a forma, no que tange a sua formalidade, se não houver obediência ao texto constitucional, também é inconstitucional. Olha que coisa interessante. Percebe isso? É um tema entusiasmante, não é? O controle de constitucionalidade. E olha que hoje estou só no básico, só em algumas limitações ou algumas considerações iniciais limitadoras desse plano tão amplo que é o estudo do controle de constitucionalidade. Mas eu acho que é de bom tom falarmos sobre isso, pelo menos nesse primeiro momento. Ok? Então vocês entenderam a diferença entre inconstitucionalidade material e inconstitucionalidade formal. A inconstitucionalidade formal, ela também é chamada de monodinâmica. Enquanto que a material é monostática, a formal é monodinâmica, o nome já diz, né? Formal, trâmites e tudo mais, em observância, né, do regramento de tramitação, monodinâmica. Ok? E a outra questão é a inconstitucionalidade por ação ou inconstitucionalidade por omissão. E aí você, nesse intervalo de 3 segundos, deve ter pensado, bom, isso não é difícil de resolver. A inconstitucionalidade por ação é fácil de compreender. É quando há a produção de um ato que viola a Constituição Federal. É por ação, é um agir. Ok? Há a produção legislativa, há a produção do ato normativo. E aí viola a Constituição Federal, por ação, agir. Já por omissão, é quando, evidentemente, a Constituição ela exige um agir normativo, mas a autoridade que tinha, portanto, a incumbência de produzir o ato ou a norma, se omite, fica inerte, calado. Nada faz, é a chamada omissão inconstitucional. É quando há exatamente o quê? O imperativo categórico do texto constitucional de um dever normativo, né? Que tem que editar aquela norma. Grande Tadeu, seja bem-vindo, querido. Então vejam vocês, a inconstitucionalidade por omissão é quando nada se faz e o nada fazer viola a Constituição Federal. Por isso, omissão inconstitucional. Há um imperativo no texto para que se edite, para que se proceda, para que se faça algo, mas nada é feito. Então, esta omissão, portanto, ela gera esse desencadear de percepção que leva uma afronta ao texto constitucional. E aí nós temos mecanismos para combater. Essa omissão pode ser total ou parcial, também vamos falar sobre isso, né, no futuro bem próximo. Mas existem mecanismos para sanar essa lesividade, que são basicamente o mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Ok? Temos esses dois mecanismos: o mandado de injunção ou a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que depois falaremos. Então, resumindo, dentro dessas questões bem básicas que eu estou trazendo, falamos de inconstitucionalidade formal, inconstitucionalidade material, falamos de inconstitucionalidade por ação, inconstitucionalidade por omissão, falamos de princípio da presunção de constitucionalidade das leis, falamos de fundamentos do controle de constitucionalidade e falamos do conceito de controle de constitucionalidade. Claro, Fagner, mas tem muito mais assuntos inerentes a esses tópicos, não tem? Tem, mas como eu disse,
Hoje é um tema introdutório, porque se eu for esmiuçar o princípio da presunção de constitucionalidade, só nele eu levo uma aula inteira, né? Uma live inteira. Então eu estou trazendo noções basilares para que você se sinta estimulado com isso, comece a pesquisar, comece a se debruçar sobre o controle de constitucionalidade. Se precisar, tem livros maravilhosos para te indicar. Controle de constitucionalidade brasileiro, do ministro Luiz Roberto Barroso. Controle de constitucionalidade do professor Bruno Pinheiro, muito bom também. Várias outras obras de controle de constitucionalidade. Se você quiser, pode me solicitar, né, aí por inbox. Eu vou te indicar os livros para você estudar. Tem pós-graduação em controle de constitucionalidade, que inclusive eu sou coordenador. Se você quiser fazer uma pós-graduação de controle de constitucionalidade, top demais, ok? Eu sou coordenador, pela Faculdade Unileia, parceira da Associação Brasileira de Advogados, enfim. Mas vamos lá, para o último tópico que eu quero tratar com vocês. Já ouviram falar de revogação e recepção? Vou ser bem objetivo também, tá? Que também são dois temas que geram inúmeros detalhes. Vamos pensar no ordenamento constitucional. Ordenamento constitucional. Você sabe que a nossa Constituição atual, ela entrou em vigor no dia 5 de outubro de 1988. Vou repetir. A Constituição Brasileira de 1988, a Constituição da República Federativa do Brasil atual, entrou em vigor no dia 5 de outubro de 1988. Muito bem. É claro que você tem conhecimento de que antes da Constituição entrar em vigor, nós tínhamos várias outras normas infraconstitucionais que estavam em vigor. Exemplo, a CLT, Código Tributário Nacional, Código Penal, Código Civil, né? Estou falando dos anteriores à Constituição de 88, várias normas anteriores à Constituição de 88. Aí entram esses dois fenômenos relevantíssimos para estudo, revogação e recepção. É claro que quando uma Constituição entra em vigor, ela revoga a anterior. Ela tem esse movimento, né, ou melhor, ela tem esse condão de gerar ruptura. Entrou em vigor a Constituição, revoga a anterior. O sistema anterior ele é revogado. Pode ser, né, que a Constituição anterior continue regulando alguma situação? Sim, mas desde que a nova Constituição assim estabeleça expressamente. Pode haver também um fenômeno denominado desconstitucionalização, mas que também precisa estar previsto expressamente. Sobre isso falaremos mais à vontade. Mais à vontade e mais à frente, né? Eu digo mais à vontade porque, assim, é um tema, eu particularmente adoro falar sobre teoria geral do controle de constitucionalidade. Tá? É um tema que muito me agrada. Por isso que eu falo de uma forma assim, mais tranquila, de uma forma muito mais, digamos assim, com percepções específicas, porque não é um tema, preciso dizer, fácil, não é um tema simples. Mas quando você começa a entender todo o sistema, fica fácil e as suas percepções daqueles modelos pontuais, você começa a ter uma amplitude de conhecimento e aí você tem uma abordagem muito mais ampla de todo, né, o tema que envolve, ou melhor, de todos os temas que envolvem o controle de constitucionalidade. Doutora Viviane Landim, que prazer tê-la aqui. Obrigado pelo comparecimento, uma honra, né? Um dia, certamente, nós faremos uma live juntos. Será certamente, né, um marco na minha vida profissional fazer uma live com a senhora. Um grande abraço. Obrigado pelo comparecimento. Então, queridos, o que estamos falando é importante você entender que entrou em vigor a Constituição de 88, revogou a Constituição anterior. E você sabe que tem uma divergência? Se a última Constituição foi de 67 ou de 69, porque houve a emenda número 1 de 69. Muitos dizem que essa emenda constitucional número 1 de 69 foi uma nova Constituição. Eu, Fagner Sandes, me filio a essa corrente majoritária, defendo isso, inclusive no meu livro sobre mandado de junção, que a emenda constitucional número 69 foi uma nova Constituição, porque ela mudou todo o sistema constitucional brasileiro, ok? Legitimando atos institucionais e assim sucessivamente, né? Com deveras restrições a direitos, enfim. Não vamos falar sobre isso agora. Mas é importante que você saiba que há um entendimento majoritário de que a emenda constitucional número 69 foi uma nova Constituição, um movimento revolucionário, portanto, gerando uma ruptura à ordem constitucional pretérita daquele momento. Mas vamos lá, Constituição de 88. Entrou em vigor a Constituição de 88. A Constituição anterior
foi revogada de imediato. A Constituição anterior foi revogada de imediato. Não vamos falar do fenômeno da desconstitucionalização, nem da manutenção provisória de um regime pretérito enquanto a nova Constituição já em vigor ainda não tem uma diplomação, uma legislação infraconstitucional que venha a regulamentar aquilo que ela estabelece, como foi o caso do sistema tributário. Mas depois falaremos sobre isso. Doutor Everton, obrigado por estar aqui também. Doutora Tatiana, nossa secretária da Comissão de Direito Constitucional e Estudos Comparados. Que maravilha! Vocês chegaram agora. Já estamos praticamente no final da nossa live, mas ela vai ficar salva para que vocês possam assisti-la do início, ok? Muito bem. Voltando então. Vamos entender o que é o fenômeno da revogação e o fenômeno da recepção. Como eu falei, quando entrou em vigor a Constituição de 88, a outra foi revogada. Constituição. Ok, Constituição revogada. Mas, queridos, e as normas infraconstitucionais? Quando entrou em vigor a Constituição de 88, você acha que a CLT foi revogada? Não, a CLT está em vigor até hoje. Embora tenha sofrido diversas alterações no decorrer do tempo, ela está em vigor até hoje. Então a CLT não foi revogada. Olha que coisa interessantíssima, preste atenção nisso. O que eu estou falando, mudando as minhas palavras, é que a entrada de uma Constituição nova em vigor não revoga as normas infraconstitucionais anteriores a ela, editadas, com fundamento em constituições pretéritas. Não ficam automaticamente revogadas. Pelo contrário, é imperioso, é importante que se verifique se essas normas anteriores a esta Constituição que agora entrou em vigor se compatibilizam ou não materialmente com ela. Que as matérias estejam compatíveis. Se as matérias estiverem compatíveis, o fenômeno é da recepção, ou seja, as normas infraconstitucionais anteriores à Constituição de 88, se com ela não colidirem materialmente, são recepcionárias e continuam a ter a sua aplicação normal no nosso ordenamento jurídico. Tudo bem? Isso é o fenômeno da recepção. Agora, tem um fenômeno inverso, que é o fenômeno que alguns chamam de não recepção, mas tecnicamente falando, é o fenômeno da revogação, ou como outros dizem, a revogação pela não recepção. Funciona da seguinte maneira. A norma infraconstitucional anterior à Constituição de 88, quando entrou em vigor a Constituição de 88, eu vou verificar a compatibilidade. Materialmente, ela não é compatível com a Constituição de 88. Então, se ela não é compatível com a Constituição de 88, ela fica automaticamente revogada ou não recepcionada. Só que isso não pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Aí nós precisamos de um outro mecanismo para aferir, para averiguar exatamente se é ou não compatível. Sem prejuízo dos casos concretos, existe um mecanismo que se pode levar para o Supremo Tribunal Federal chamado arguição de descumprimento de preceito fundamental. Normas pretéritas, normas anteriores à entrada em vigor, normas infraconstitucionais anteriores à entrada em vigor da Constituição Federal de 88, como foram promulgadas, como entraram em vigor com base em outras constituições e não com base na nossa Constituição atual, não cabe ação direta de inconstitucionalidade, mas sim a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é regida pela Lei 9882 de 99, a lei da ADPF, Lei 9882/99, ok? Então é importante isso, entender esses fenômenos da revogação. Aqui está a Constituição de 88. O que foi infraconstitucional e com ela colidir materialmente está revogado por não recepção, o que pode ser aferido via ADPF, ok? Regra geral, tá? Regra geral. Volto a dizer que estamos falando das questões básicas. Agora, se é compatível materialmente, ela vai ser recepcionada pela Constituição de 88 e vai continuar vigorando aquelas matérias ali tratadas. Fagner, mas eu tenho certeza que alguém vai perguntar. E se houver uma incompatibilidade formal, por exemplo? Eu vou citar CLT e Código Tributário. A CLT, decreto-lei. Ok? Decreto-lei.
Na época em que ela foi promulgada, a Consolidação das Leis do Trabalho, em 1943, ela sim o foi por decreto-lei. Só que a Constituição de 88 não traz o decreto-lei, não existe decreto-lei mais. Fagner, então, e a CLT? Ela foi recepcionada? Materialmente, vários dispositivos foram, e outros não, ok? Mas no que toca à forma, o que se faz? Ela é recepcionada pela Constituição Federal de 88 e ela passa a ser tratada como lei ordinária, que é o que a Constituição atual exige para disciplinar direito do trabalho, ok? Não exige lei complementar, pode ser por lei ordinária, a não ser quando a Constituição trata explicitamente de algumas matérias específicas, como é o caso, por exemplo, do artigo 7º, inciso 1º da Constituição Federal, quando ela fala que o trabalhador tem que ser protegido contra a despedida arbitrária ou sem justa causa na forma de lei complementar que preverá indenização compensatória. Aí tem que ser lei complementar, mas fora isso, hora extra, pode ser por lei ordinária. 13º, lei ordinária. Férias, lei ordinária. Só vai ser por lei complementar quando a Constituição assim estabelecer expressamente. Do contrário, pode ser por lei ordinária. Então veja, o que aconteceu aqui? A CLT foi recepcionada como lei ordinária, formalmente falando, e materialmente os textos, todo o regramento que ela efetivamente traz, se não forem incompatíveis com a Constituição de 88, permanecem em vigor e regendo as relações jurídicas. Deu para entender? Então são fenômenos diferentes. A revogação da recepção. Ok? Volto a falar. Estou aqui trazendo considerações básicas, bem básicas, só para te estimular o estudo do controle de constitucionalidade. É claro que cada um desses temas aqui vale uma live inteira. Só para falar de inconstitucionalidade formal e material, eu posso falar aqui 40 a 50 minutos. Ok? No mínimo. Inconstitucionalidade por ação e por omissão também, que aí eu tenho que entrar em mandado de junção, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, mas como eu disse, hoje eu faria uma live de introdução ao controle de constitucionalidade, só para te estimular, para te deixar entusiasmado, para que você possa ter interesse por conhecer a Constituição brasileira e todo o nosso sistema que envolve a rigidez e a manutenção da hegemonia do texto constitucional. Queridos, eu vou parando por aqui a minha fala, já falei bastante, já falei 50 minutos, né? Eu pretendia falar meia hora, mas vocês me conhecem, muitos que estão aqui já me conhecem, sabem que quando eu começo a falar eu não paro, e eu não sou de guardar conhecimento, eu prefiro colocá-lo, né, para fora, exteriorizar. Então, se vocês tiverem alguma questão a colocar, fiquem à vontade, né? Do contrário, se não, eu já vou entrando, portanto, nas minhas considerações finais, me despedindo e agradecendo por estarem aqui, né, apreciando comigo essas falas inerentes aí aos aspectos introdutórios de controle de constitucionalidade, tá bom? Obrigado pelo carinho, obrigado pela consideração. Acompanhe aqui a Comissão de Direito Constitucional e Estudos Comparados da ABA. Nós temos aqui vários membros presentes, a Bruna, o Caio, a Tati, né, que é a secretária. O Caio vai fazer uma live comigo também, aqui pela comissão. Então, se vocês puderem me ajudar, nos ajudar a divulgar o trabalho da nossa comissão, principalmente o Conhecendo a Constituição, que nós estamos colocando artigo por artigo, e também as súmulas vinculantes do Supremo Tribunal Federal. E agora nós vamos fazer várias lives. Quarta vai ter uma outra live com um membro também da comissão, Luiz Gustavo Coelho. Nós vamos falar de dignidade da pessoa humana em época de Covid-19. Vai ser também uma live maravilhosa. Agora, na quarta-feira agora, dia 22, né? Não, dia 21, às 10 horas da manhã, eu e o Luiz Gustavo vamos estar falando, né, de dignidade da pessoa humana em época de Covid-19. Então, assim, vale a pena você estar seguindo e nos ajudar também a difundir o conhecimento do direito constitucional, porque é o que eu digo sempre, sem educação não há igualdade. E nós precisamos educar o nosso povo através do conhecimento básico, pelo menos, dos direitos e deveres fundamentais. Logo, o nosso ponto de partida é a Constituição Federal. Então me ajudem nisso, eu tenho certeza que a gente consegue mudar o Brasil, mas para isso é preciso mudar lá na base, educação na base para sim se promover a igualdade. Isso só se consegue com conhecimento do direito constitucional de essência. Tá bom? Queridos, muito obrigado mais uma vez, um forte abraço, bom final de semana e qualquer dúvida eu estou à disposição. Um abraço grande.